Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e já temos técnico para a Série B de 2026. Daí, gurizada, que é o Leozeira. Espero que todo mundo tenha tido uma ótima Páscoa com a sua família, aproveitado o feriadão e vamos tocar. Que isso? Fala, gurizada, Fernando aqui e segue o líder do Cartola. É os Isso é loucura. Olha, Isso é loucura. Porque episódio passado eu ainda falei, Fernando, tu tá mal no Cartola, né? Daí ele falou, não. E daí hoje simplesmente ele é o líder da Liga do Cartola, que é um absurdo. E, cara, antes de eu dar meu bom dia especial, eu só quero trazer uma info pro Leonardo, que chegou pro Tomás essa info, mas eu não sei se tu sabe, mas existem colorados conhecidos do Tomás, que quando veem que tu não está no episódio, eles nem dão o play. Tu sabia dessa info? não sabia, cara. É verdade, Sim. mano. E pior que é Caralho. verdade. Conheço no Eles, mínimo. eles perceberam a falta do amigo colorado e falaram, não escutarei. Cara, Me recuso, provavelmente. eu conheço. E são duas pessoas que são amigas minhas, assim. São tipo, ah, não, vou dar uma moral pro Tomás, mas daí ouve tá sem o Léo, que, tipo, pô, não te conhece, tá ligado? Mas é que são colorados, né? Então, Irmão, né? acho que a Irmandade Falando de mesmo não irmão. é amizade, né? É o time. Cara, É, nem a um gente abraço aos chineliando o Grêmio, irmãos. os caras não escutam. Não. E, cara, a gente chinelhou o Grêmio pra caralho esse episódio passado, né? Pra piorar, teve isso. Exato. Mas, cara, meu bom dia especial está relacionado com o episódio de semana passada, que é pro ouvinte Marco Antônio Comandoli, que, cara, ele mandou um áudio contando como foi a experiência dele ouvindo o nosso episódio, mano. E, basicamente, ele tava fazendo umas entregas ali de moto, ele foi parado numa blitz e ele estava com o nosso podcast no fone de ouvido. Aí, o policial, o comandante, pediu pra ele tirar o capacete. Comandante. O comandante, O almirante. o officer O de Charles. inglês. E daí, cara, nesse momento, pelo que eu entendi, tava um clima meio hostil, assim, não entendi. Ele comprou um capacete de um negócio lá e tinha, pô, ali uns coringa no capacete, uma coisa mais, tá ligado, que deixa o policial já com de cara, assim. E aí, nesse momento, no ouvido dele, tem a fatídica frase minha que eu procurei André Sorak no Twitter e apareceu a pornografia mais suja que eu já vi na minha vida. Eu falei essa frase. E ele deu aquela pseudo-risada e simplesmente sofreu a violência policial que tanto ataca o nosso Brasil. Ele tomou Denúncia. um tapa na cara. Denúncia. Ele tomou um tapa na cara por causa do ECP do oficial da justiça, do policial que parou ele na Blitz. E, cara, essa história é uma história que tu pode pegar pra um lado de crítica social, mas é uma história que tu pode dar umas boas risadas. Eu lembro que eu acordei numa quinta-feira, ouvi esse áudio, dei ótimas risadas e mandei pros guris. Essa história é muito boa, gente. Cara, Essa história é excelente, meu. Cara, é Cara, muito bom. É muito triste, mas é muito engraçado. Cara, eu gostei que o ECP é o podcast do trabalhador, tá ligado? Exato. Tipo, a Eu gente falei aqui, né? Exato, que já eu- teve vários relatos de trabalhadores que trabalham ouvindo o ECP. Teve um ouvinte nosso que mandou aqui, cara, se em algum momento ele esquecer algum prazo de um trabalho, é porque ele está ouvindo o nosso podcast no trabalho. E a gente pode ser o causador disso. Me desculpa vocês que estão perdendo ou tomando tapa na cara de policial ouvindo a gente. Me desculpa, gente. o pessoal, Me desculpa. Exato, cara. o pessoal perde a referência do tempo quando não tem escanteio curto, né? Pelo visto. Exato. E, cara, tem gente que toma muito bait, porque, cara, querendo ou não, a gente fica repostando nos stories os episódios, tipo, episódio saiu semana passada, postei hoje também aqui nos meus stories, pá, vai que alguém cai no bait e clica. E tem E o gente cara ouvindo falou, hoje. Tem gente que ouvindo exato, hoje. o cara mandou assim, cair no bait do episódio antigo. Sim, cara, eu vou estar postando isso direto, alguém vai cair no bait. Caíram no bait. Me desculpa, isso vai acontecer. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, não é de bait que a gente vai falar hoje. Ou é, né? Eu acho que a gente pode começar com um bait que se Você tá chama. chamando Mano Menezes de Não, bait? não, 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 não. Eu ia chamar o Ferreirinha de bait, cara. Eu ia chamar. Bah. Eu ia inverter a pauta aqui. Eu ia chamar o Ferreirinha de bait, cara, porque será que não é fogo de palha? Esse cara aí. Esse cara que a gente conhece bem, né, Tomás? É, É que tá. exatamente. Tipo, será que não é o
fogo de palha que o Ferreirinha tem às vezes, assim. Cara, Inclusive, é importante ressaltar que um dos primeiros cortes do ECP que fugiu da bolha foi um corte falando mal do Ferreirinha, chamando ele de falso novo. E que, cara, deu uma bombada na época, né? Inclusive, teve jogadores do Grêmio que acabaram Curti. curtindo o vídeo, né? O que causou um pouco de receio no ECP, né? um Que a gente pensou, alvoroço. bah, imagina se vaza aqui, né? Que o companheiro de time tá curtindo um vídeo xingando o Ferreirinha e acaba o vestiário. Não, o Cara, mas Demir. o pior é que ele já tava em transferência pro São Paulo, tipo, tava naquele meio termo, assim, tipo, tá indo, não tá indo, e daí, acho que o jogador do Grêmio curtiu logo depois, assim. Vocês não vão falar nomes, é só Não, pra não. entender isso. No names, Tá, no names. Deixa eu. no names, mas esse cara tá na Premier League. Acho que dá pra soltar essa pitada. Estreou recentemente. Estreou recentemente na Premier League. Foi contratado há muito tempo, mas teve essa estreia recente. Ah, vai se Ele fuder, deu uma meu. de rochete. Ah, meu. Ele deu uma de Porra. rochete. Vocês Cara, eram me de desculpa, bandeja. isso não vai chegar. Isso não vai chegar neles, Tomás. Né? Esse episódio. O nosso podcast já foi ouvido em que países? Tu lembra qual que era? Ah, Era cara. Suriname. Não, Suriname, infelizmente, a gente ainda não atingiu esse público. Mas é a A gente meta. não furou essa bolha. Não. Acho que a gente vai começar a fazer episódio em francês, se pá. Cara, bom. Cara, mas Mas, meu, vocês pararam pode pra falar. pensar que o Pablo Bueno pode estar ouvindo o nosso podcast? Pra quem não sabe, o Pablo Bueno é o empresário do Ferreirinha, e ele pode entrar com processo contra esse jogador da Premier League que curtiu o vídeo, né? É Processo perigoso. por curtir um vídeo. Cara, se ele tiver ouvindo esse podcast, cara, vai tomar no teu cu. Não. Desculpa. Ah, Tomás, Não. Essa La opinião, policia. essa opinião reflete somente a opinião do Pedro, não é a opinião do Escanteio Curto Podcast. Cara, tudo que ele já queimou de renovação de contrato nosso, e tu vai meter essa, Tomás. Não cai nessa A barca. gente tem que ser amigo dele, ó. Vai que ele nos faz um pix pra gente Vai que ele elogiar algum agencia a cria da gente. base, meu. Ah, Tipo, aí é ele bom. fala assim, meu, por favor, falem de tal jogador no podcast. Mas daí ele vai nos empurrar quem? Vai nos empurrar um Matheus Sarará. Não Gustavo dá, Silva. Não dá. Não, e a gente vai falar bem, né? Falar, tem esse jogador aí surgindo, joga bem com os dois pés, cruza bem, finaliza bem. E é isso, meu. Aí o presidente do Grêmio do Inter vai estar ali assistindo o podcast e vai pensar, caralho, se eles falaram, então tá falado. Pode subir aí, Matheus Sarará. Vai pegar a primeira volância. Foi assim que o Grêmio foi rebaixado, cara. Vitor SBI Bobson. Tricolor ficou pagando pau pro Fernando Henrique. César Cidade Dias. César Cidade Dias falou que o Vitor Bobson era o novo Pelé. E aí deu no que deu. Fomos rebaixados por causa de César Cidade Dias, mano. Cara, Falo mesmo. se tu assiste o vídeo do CCD, tu tem que assistir, tipo, imaginando que tá lendo um livro de história, assim, sabe? Porque se tu vai na literalidade do negócio, cara, tu fica deslumbrado. Tu acha que a base do Grêmio é a La Macia. Mano, sério, parece que tu tá lidando com as maiores joias do futebol mundial, mano. Eu Exatamente. lembro de falar pro Tomás que Fernando Henrique era o futuro primeiro volante da seleção brasileira, cara. Eu cravava isso pro Tomás. E hoje, se eu não me engano, ele está na Portuguesa. Se eu não me engano. Eu acho que Ele tá no Cruzeiro emprestado pra algum time numa divisão, assim, do subfutebol brasileiro. Cara, mas um lance acabou com a Ferroviário, carreira talvez. dele, né? Um CRB. lance acabou com a carreira dele. Isso é fato. CRB. CRB, verdade. LDU acabou com a carreira de Fernando Henrique, porque ele era um bom jogador. Mas a gente não ia falar dele, a gente ia falar de Ferreirinha, cara. Porra. Léo, tu que fez o áudios específicos, spoiler, vai sair no Insta logo. Cara, qual a tua opinião sobre Ferreirinha e a tanga do craque Neto? A minha opinião é que o Ferreirinha desbloqueou o mental do... Quer dizer, o craque Neto desbloqueou o mental do Ferreirinha. É como se o Ferreirinha, tipo, até essa frase do Neto tivesse com um bloqueio mental e agora, com tal qual um hipnotizador, craque Neto proferiu suas palavras, falou, dorme, agora tu vai acordar o melhor jogador do futebol brasileiro. E ele, tipo, tá acreditando nessa mentira, meu, e ele não tá parando de acreditar, meu. Cara, pior que faz muito sentido. Cara, e é um absurdo que, tipo assim, ó, Ferreirinha, jogo valendo paz mundial, a cura do câncer, o fim da fome, o cara tá dormindo em campo, valendo o Neto de tanguinha na TV aberta. Vou jogar muita bola. Tipo, cara, não faz sentido, velho. Cara, mas a teoria do Léo... Ele tá fazendo
gols, tipo, de tudo que é jeito, meu. Nessa Gol de última partida no centroavante, meu. Brasileirão. Exato, ele fez um gol de centroavante, meu. Deu no ponta, fez o facão ali, correu na frente de todo mundo, o cara só cruzou de volta e ele, meu, empurrou pra dentro, tá ligado? Ele quer fazer gol a todo custo, cara. E essa teoria do Léo é muito boa, porque vocês já viram o filme Sem Limites, do Bradley Cooper? Que Não. é que, cara, eles basicamente inventam uma pílula, acho que é o Robert De Niro, sei lá, que tu usa 100% do teu cérebro, tá Já ligado? vi. O nome Cara, desse filme não é Lucy, não, isso aí é o da Scarlett Johansson, mas não esse é? aí também tem a ver com 100% do cérebro. Mas aí copiaram, que daí é o do Ah, Morgan tá. Freeman, isso aí, não é? É, exato. É. Tá, não é esse, tá, tudo Não bem. é esse, é o mais legal. É mais legal, porque daí ele usa 100% do cérebro pra, porra, jogatina, blackjack, Ah, ganhar dinheiro em usa pras apostas. coisas boas. Ele vive. Fazer uma fezinha. É, ele usa pra fazer uma fezinha, uma combinada. Mas, cara, basicamente o Ferreirinha tomou essa pílula na questão das 4 linhas, porque a gente conheceu o Ferreirinha como um jogador com lapsos. Bom jogador. Vamos colocar assim, o Ferreirinha era um bom jogador com Incerto, lapsos de um jogador muito bom, né? que foi aquele jogo contra o Botafogo. Cara, que foi aquele jogo contra o Botafogo dos 3 gols do Soares? Esse é o Os 3 Prime. gols do Soares apagaram o que foi o jogo do Ferreirinha, que foi absurdo. Tu vai discordar? Não, esse foi o Prime dele, assim. A gente tá tomando como Sim. referência o melhor momento dele, entendeu? Eu tô falando, ele era um jogador ok, com lapsos muito bons, mas no geral ele é um jogador muito burro. Na hora de tomar decisão, cara, ele baixava a cabeça, ou dava uma pedalada a mais que não precisava, ou dava um chute que não precisava, ou dava um passe que não precisava. Ele nunca fazia a coisa certa. Ele só fazia a coisa certa em gauchões, quando ele tava pra renovar o contrato. Era esse o momento que o Ferreirinha começava a jogar bola. E agora no São Paulo, pelo que entendi, ele tava indo pra esse caminho. Ele tava se machucando bastante. Ano passado ele se machucou bastante. Teve lapsos de bom jogador ano passado, mas em nenhum momento se concretizou. E foi aquilo que o Fernando falou. Foi só o craque Neto falar que ele ia colocar pra jogo o seu corpo, despido de roupa, só com uma tanga, que ele começou a jogar a bola dos pontas brasileiros quando começa a tocar o ai, o oba, 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 e o Ferrinha tava lá jogando bola. Mas Eu consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar isso, tá ligado? Então é uma loucura que aconteceu com o Ferreirinha. Cara, tem uma manchete aqui da CNN Sports. Ferreirinha, do São Paulo, comenta a aposta de Neto. 2 pontos, abre aspas. Contagem regressiva. Ele já, cara, ele já fez 5 gols, né? São 10 gols pra bater a aposta do craque Neto. Cara, Aí, e uma dúvida agora, Tomás, aí eu quero saber a tua opinião. E é de vocês. Depois que ele fizer os 10 gols, será que ele vai voltar a ser o Ferreirinha que a gente conhece? Cara, possivelmente. Porque ele não vai ter mais uma motivação, tá ligado? Tipo, não tem nada pra me importar, não vou jogar mais bola. Foda-se. Eu acho que vai ser isso. Sinceramente. Será? É, mas Cara, aí vai caber aos influenciadores do São Paulo fazer a boa, né, cara? eu acho que o blindar ele. importante. Eu acho que o importante Vão pro ter Ferreirinha é que, criar vão ter que, desafio, tá tipo, ligado? criar desafios pra ele. Já viram que ele curte desafios lúdicos. Ah, o cara vai virar o Fred Desimpedidos. Exato. Então vai ser, tipo assim, vão ter que pedir pro, sei lá, meu. Os O caras Tadeu vão. Schmidt. Exato, vão pagar, tipo, o Thiago Leifert e falar, Thiago Leifert, é o seguinte, na próxima transmissão, tu vai transmitir um jogo do São Paulo. Se o Ferreirinha fizer um gol e uma assistência, tu vai dar um mortal, sei lá. Cara, mas isso é basicamente tipo bets. Só que sem envolver dinheiro, mano. Mas aí é Isso de é a boa. forma mais saudável. É saudável, é. Mas até que ponto é saudável, né? Porque daqui a pouco vão falar pro Tadeu Schmidt se jogar na frente de um ônibus se o Ferreirinha fizer um gol de bicicleta. Aí vão ficar levantando bola pro Ferreirinha. Porque ele vai fazer isso, velho. O Tadeu Schmidt ele vai cumprir essa promessa. Eu acho que é um desafio meio hardcore, tá ligado? Agora que o Ferreirinha fez gol de bike, vamos jogar na frente do caminhão. Pode É deixar. tipo aqueles desafios do Everson Zóio, tá ligado? Não, cara, eu gosto muito daquele que era tipo. A mina postou um TikTok assim, o comentário mais curtido eu vou fazer. E o comentário mais curtido
Cara, tinha tipo assim, ó. Sem brincadeira, tinha uns 500 mil likes, mano. Ficar grávida de um mendigo. Cara, não dá, mano. Iam fazer isso com o Tadeu Schmidt, cara. Não dá. Cara, hoje eu vi um desses que era tipo assim, ó, tu adotar o mendigo, aí tu dá tua casa pra ele, fazer o mendigo se casar com uma pessoa, aí depois, tipo, esse ciclo se repetir infinitamente, porque o filho desse mendigo ia pra rua. Nossa, cara, era uma loucura. Era Não, tipo nível calma. esses aí. Não, tenta falar mais sobre isso. Por que que o filho do mendigo ia ir pra rua? Eu não entendi isso, Cara, tipo. é que assim, ó, o filho do mendigo ia pra rua, era um desafio absurdo. Tipo, um cara morando sozinho ia pegar o mendigo da rua, ia ter um filho com ele, ia ser uma mendiga, né, no caso, ia ter uma filha, Porra, essa cara. filha ia nascer, ela ia pra rua. Só que daí teria que, cara, teria que acontecer tudo isso de novo, tipo, é como se fosse um ciclo infinito. Tipo, depois essa mendiga teria que voltar pra casa e ia ficar assim pra sempre. O ciclo dos mendigos. Cara, quantas linhas tinha esse comentário? Cara, tinha umas 7 linhas, eu acho. Tá, e daí, tipo, o objetivo é acabar com a pobreza mundial, é isso? Cara, Não, porque alguém possivelmente. sempre volta pra rua. Alguém mano. sempre volta pra rua, é verdade. O filho sempre vai pra rua, velho. Na real, vai manter, vai ficar, tipo, exatamente. É manter a população de rua. Esse que é o objetivo Cara, do negócio. Exatamente, mano. Cara, que loucura. Não, Como e é que a gente saiu de ferreirinha pra prefiro isso? ficar Não, no desafio de arrancar o meu dente ciso com um alicate. Que isso? Tal qual o zóio. Tal qual o Mas, zóio. cara, tem um negócio que esses dias a gente tava almoçando ali, tava eu, o Fernando, a Ana, a Camila e tal. E, cara, a gente descobriu que dá pra ver os nossos comentários antigos no YouTube. Tipo, tu vai no YouTube, daí tem alguma aba que tu vê teus comentários, tipo, em vídeos de 2015, 2016. E, cara, tipo, tinha uns comentários meus nos desafios do Zóio, que eram absurdos, mano. E, tipo, eu falava, nossa, mano, por que ele nunca lê meus comentários? E meus desafios eram, tipo assim, puta, era botar o Kaique numa tirolesa cheia de ketchup, sei lá, era um negócio maluco, cara. Sei lá, mano. E tinha um cara, tipo, fazer o Kaique parar de comer por uma semana. Cara, não dá. Não dá pra fazer isso com o Kaique. Senhora. Cara, criança é foda, velho. Ah, mano, pior que, cara, o Emerson Zóio era muito engraçado. Cara, o Porque Prime daí os Zóio. comentários, tinha uns comentários que era tipo assim, corta fora o dedo do Alec, tipo, carbura ele e faz o Ele fumar. Alec fumar. Cara, eu gosto muito quando ele trai a namorada e ele fica puto, leva o carro pro tipo, um terreiro baldio e começa a dar uma retada no carro, Não, porque ele tá cara, puto não com é ele no mesmo. terreno baldio, não é no terreno baldio, Fernando, é no meio Não, de era uma uma estrada, rua. tipo, numa estrada, No assim. meio de uma Uma estrada, estrada. cara, e uma hora, nesse vídeo, uma hora passa um motoqueiro, mano, o motoqueiro fica olhando ele, tipo, chama o motoqueiro e fala, eu perdi ela. E dá uma marretada no carro. Cara, não dá, mano. Eu vou Vocês pegar lembram minha daquele vídeo que barra. Vocês lembram daquele vídeo que era ele e uma namorada, não sei qual, numa banheira, e eles falando, tipo, atrocidades pornográficas, mano. Cara. Tipo, coisas que eles faziam nas quatro paredes. Cara, era um absurdo esse vídeo. Tipo, foi um dos vídeos mais nojentos que eu já vi no YouTube, mano. Eu juro, e não era nem mais 18. Nossa, E não faz muito tempo isso, mano. Cara, o Zóio fazia cada coisa absurda. Tem o do Listerine também. Nossa. Cara, mas quando ele visita a fábrica da Pinga Azul é muito foda, É bom. cara. Pinga Azul, cara. Meu, eu com 12 anos pensando, meu, e se eu tomasse 1 litro de Pinga Azul? O cara desbloqueando o alcoolismo nas crianças, cara. Que triste, mano. Ô, Léo, mas tem. Ô, Léo, no seu zóio. mas caso tu queira tirar o siso, tem um vídeo do zóio dele tirando um dente, né? Não sei se tu te recorda. Sério? Tem um vídeo dele tirando um dente com um alicate, meu. Impossível. Caralho. Exato, foi por isso que eu falei isso, mano. Sério, o cara tocou fogo nele mesmo. Tu acha que não tem ele tirando tá. dente? Cara, esse vídeo eu lembro que eu aguardei muito tempo por esse vídeo, cara. E é que, mano, eu gostava muito de La Fênix. Porra, eu gostava muito de La Fênix, cara. Era Insanos, era muito bom. E tipo, eu vendo agora não faz sentido, mano. Então, O cara meu, tacando fogo nele, a gente, tipo, esperando a semana inteira pra ver o Zóio tacar fogo nele mesmo, mano. Se enterrando vivo. Tinha esse comentário, mano, ele não fez. Ele fez, ele se enterrou vivo, meu. Sério? Sim. Foi aquele vídeo que ele fala, tira, caralho, tira. Cara, eu não vou mentir que essas férias eu assisti com a Ana o vídeo dele no supermercado. Eu até mandei pro Tomás, eu acho que eu tava vendo. Esse cara. é mágico, esse é muito bom, meu.
Esse e quando o Lucas Inutilismo visita a casa do Alec e faz um tour. Pra mim, esses dois vídeos e todos aqueles vídeos que eles gravaram no Amazonas naquela época, tá ligado? Com o Richard Rasmussen. Isso pra mim é prime do YouTube, cara. Cara, maravilhoso. É muito Que bom. época boa. Então, cabe um analista de futebol que é São Paulino fazer desafios nesse estilo conforme Ferreirinha vai jogando bem. E, Eu cara, gosto. o Ferreirinha subiu pra mídia por causa disso também, né? Porque agora o Ferreirinha é trending topics. Cada vez que ele faz um gol, todo mundo fala. Ele mandou uma camisa autografada pro Craque Neto no programa, cara. Isso eu achei genial. Entrou Ele na mandou brincadeira. isso. Exato, ele tá louco pra que isso aconteça, cara. Ele tá feliz que ele tá na mídia, ele é um cara midiático. E, cara, eu tava tentando explicar toda essa história pra minha namorada, tá ligado? Porque ela é uma pessoa que gosta de futebol, assim, ó, na medida do possível, ok. Mas ela não tá por dentro. Daí eu tentei explicar. E daí, tipo, ela falou, tá, mas Craque Neto, tipo, ela conhecia de nome, mas não... E daí eu contei a fatídica história do Craque Neto com o filho dele no Donos da Bola. Vocês lembram disso? Que foi agora há pouco. Ah, Que ele simplesmente Que ele encontrou falou o filho dele que achou o filho pelado. dele nos momentos... Não, o filho dele estava tomando um banho nu. E ele entra e fala, que isso, meu filho? Que grande. E ele conta que o filho dele segurou o membro e falou, aqui é Corinthians. E foi essa a interação. Só que ele falou isso ao vivo num programa ao meio-dia na Bandeirantes, com o filho dele no programa. Imagina. É loucura. Isso é O loucura. Craque Neto tá ficando louco, mano. cara, é que é Ele tá, difícil meu, ver qual que é o. Tipo, até que ponto vai o personagem, até que ponto vai a pessoa, né? Exato, meu. é que nem Mas ele eu explanando o Galvão acho... Bueno. Exato, cara. Mas Cara, assim, ó, isso foi eu sou muito maravilhoso. fã do Craque Neto, tá ligado? Eu sou fã assumido do Craque Neto. Eu tenho um pé atrás, mano, porque eu tenho medo do Craque Neto. Porque assim, eu não sou de ficar assistindo, tipo, reações dos youtubers, dos canais, assim, tipo, no máximo que o cara vê um chorume do Grêmio ali que aparece nos rios, mas eu faço questão de ver as reações da Rádio Craque Neto. Essas são Eu muito acho boas, né? muito boas as reações do Rádio Craque Neto, cara. Mas quando o Corinthians Cara, foi eliminado, foi assim, ó. Acho que a melhor parte foi ver os reacts do Craque Neto, mano. era equivalente a Baldaço em 2022, mano. Isso, no Prime. Toda vez eu assistia as lives do Baldaço depois das eliminações fatídicas do Inter, cara. Agora não tem mais graça. Agora acabou. Agora virou a balança, Agora acabou. é o Papatítulos. Agora é o Papatítulos. Exato, Eu tenho medo do Papatítulos. É que... Bom, esses influencers aí, eu tenho um pé atrás com todos, tá ligado? Até com a gente, mano? Não, menos com o SCP, tá ligado? Ah, tá. Porque tem vários desses, inclusive o Baldaço, cara. O Baldaço, eu odeio ele, mano. Nossa, Porque, meu, o os cara, caras tipo, queimando as collabs, né? Queimando as meu, possíveis collabs. o cara fica usando o Inter, tá ligado? Isso é Porque, tipo, verdade. ele não ajuda em nada o clube, tá ligado? Ele só atrapalha, mano. Tipo, a mídia dele, até quando o Inter tá bem, a mídia dele é avacalhar, mano. Cara, Começar a falar que é o Papatítulos, mano. as derrotas do Inter, eu sei que, claro, se passam dentro do campo. Mas todas foram protagonizadas por Fabiano Baldasso. Ele tem um pezinho nas derrotas clássicas do Inter de 2016 pra cá. Meu, Ele tá envolvido. e o engajamento dele só cresce quando o Inter vai mal, né? Tipo, não é que, Exato. não que só Ele cresce, torce pro Inter ir mal. mas o pico do crescimento dele é quando o Inter tá mal. Exato. É que nem a gente torcer pra ter uma polêmica do VAR. Sim. Isso existe. A gente torce contra a arbitragem, basicamente, então. Tipo assim, ó, tá, lógico, a gente ficou chateado com o pênalti não dado, a gente pode falar mais pra frente do Grêmio, ficou. Mas, como criadores de conteúdo, veio bem a polêmica, não veio? Óbvio, cara, a gente fica feliz com isso. Fica Exato. feliz e triste. É o feliz e triste. Se fosse uma final de Copa do Mundo, ficaria muito mais chateado. Mas, porra, quinta rodada do Brasileirão, foda-se. Mas cada pontinho conta a partir de agora, né? De 2 Mano, em agora 2. o Mano vai ajeitar a casa. Querem falar Eu disso? não tenho mais medo. Querem falar Eu não disso? tenho. Gosto, me serve. Vai lá. Cara, eu falei episódio passado, eu quero ver a opinião do Leonardo, porque o Leonardo era um cara que já foi manista e já odiou o Mano Menezes. Então eu quero ver a opinião dele, mas antes, falei episódio passado, a gente não tinha confirmação que de fato ia ser Mano Menezes como técnico do Grêmio. Cara, torci, falei, cara, o bom nome dos que estão disponíveis é o melhor nome. A gente lembra de quando ele assumiu o Colorado, o Inter tinha uma derrota e uma vitória no Brasileirão, foi na segunda rodada, logo quando o Cacique Medina se foi, né?
E, cara, o Mano ajeitou a casa do Inter. O Inter, se não me engano, ficou em segundo colocado aquele ano. Foi um ano que os colorados se iludiram que eles poderiam ganhar do Palmeiras, aquele Brasileirão, mas de fato não ganharam. Mas existia um mundo que eles poderiam ter ganho. Eu lembro que eu estava cagado e o Leonardo estava muito iludido. Então, assim, olha, não tô falando que o Mano vai repetir isso com o Grêmio, porque o elenco do Grêmio ele é limitado. Mas eu acho que com ele a gente tem muito menos chance de ser rebaixado do que com o Gustavo Faixas Quinteiros, que eu precisava falar o nome dele completo aqui, porque eu vou ter saudade de falar de Gustavo Faixas aqui, cara. Cara, o Mano Menezes, ele teve essa arrancada, essa sequência inacreditável com o Inter, que assim, tipo, nem eu acreditava no que estava acontecendo, sabe? Realmente não fazia sentido tudo aquilo pra mim, eu só tava vivendo o momento, sabe? Só que foi esquisito, porque mesmo com esse resultado, tipo, tão bom, já não teve essa sequência boa no Gauchão, e logo depois do Gauchão já deu pra ver que não ia dar, sabe? Que realmente, tipo, o Mano Menezes foi uma opção num período meio difícil pro Inter, assim, que, querendo ou não, eu acredito que a diretoria sempre pensou nele como uma transição, sabe? Apagar o incêndio. Como tipo, vou contratar aqui o Mano Menezes e fazer essa transição pra depois achar um técnico novo, um técnico Tchatcho. diferente, enfim. Mas eu acho que vai ser isso, sabe? É um treinador que de nível médio, assim, e a minha crítica à contratação dele não é nem por ele em si, mas é como os clubes brasileiros não conseguem arriscar, assim, e trazer novos treinadores, cara. Novos treinadores brasileiros. Eu não sei se não existem bons novos treinadores brasileiros, porque é só um ciclo infinito, sabe? É só um ciclo Mas aí que infinito. tá, Léo. Eu acho que tem muito aquilo de, tipo assim, eles tentam ousar em começo de temporada. A partir do momento que tá na quinta, sei lá, quinta rodada do Brasileirão, eu não sei que rodada que a gente tá exatamente. Sexta, eu acho. E Indo pra sexta sexta. rodada e a gente tá, cara, em 18º, 19º que o Bahia ganhou do Ceará. No Brasileirão, com um começo desastroso, cara, eu não consigo ver o Grêmio arriscando um Thiago Carpini. Cara, pra mim é assinar um atestado de óbito. Pegar um técnico ousado agora. E eu queria que os times brasileiros tivessem essa ousadia, tá? Porque é assim que se acham técnicos bons. Só que eu me sinto muito mais seguro, por exemplo, o Grêmio indo atrás do Mano Menezes do que o Grêmio indo atrás do Paulo Turra. Do que o. Não lembro como é que é o nome do auxiliar do Tite, que o Grêmio tava tentando também, eu não lembro o nome dele agora. Aquele bem famoso de Corinthians, seleção brasileira e tudo mais. Mas o Grêmio tentou ele. Paulo Turra era o nome que o Filipão queria. O Carpini foi o nome que surgiu. Cara, esses nomes agora me assustariam muito, tá ligado? Mano Menezes é aquilo, ele vai ajeitar a defesa, ele vai ajeitar a casinha. E talvez, quando o Guerra sair no final do ano, se tudo der certo, a gente traga um técnico que vai estar com uma defesa ajeitada e um time organizado, meramente organizado para 2026. Cara, apesar de eu não ser muito fã do Mano, eu acho que o Grêmio mais precisava era essa questão da defesa. E isso, cara, o Mano é muito bom. A gente sabe disso. Ele é um cara mais retranqueiro, infelizmente, mas eu acho que é o que o Grêmio precisa, tá ligado? Porque a gente toma muito gol. A gente toma 2, 3 gols por jogo. A gente toma gol todo jogo, Desde certo. 2023 é a pior defesa, né, Fernando? Cara, é uma das piores defesas do Brasil desde 2023. E isso não. Cara, um time do nível do Grêmio, isso não pode acontecer. Eu acho que o Mano Menezes vem pra arrumar esse problema defensivo. E, cara, querendo ou não, a gente tem um ataque bom, com peças boas pra substituir. Tipo, sai Bright White, entra o Arezzo, sai um Amuso, entra sei lá, um André Henrique. Eu achei que tu ia falar um Aravena, mano. Eu ia me matar. Enfim, a gente tem opções do meio pra frente. Então, cara, arrumando a defesa, tipo, tendo as peças saudáveis, né, os jogadores bem, cara, eu acho que tem chance da gente buscar uma vaguinha ali despretensiosa na Libertadores. Que isso, mano. Cara, Estou alto. vamos sonhar alto, vamos sonhar. Eu quero a Sula de novo. Não, 2026 é o nosso ano. Cara, a gente já vai eu. ganhar. Não, é que a gente vai ganhar essa Sula e a gente vai pra Libertadores, né? Tem isso. Bah. Esse ano eu aceito ficar com uma 13ª vaga copeira sem risco de ser rebaixado, tá? Eu tenho Gosto. minhas ressalvas com o Mano. Não sei, eu acho que. Eu acho que ele vai fazer um negócio. Vai ser um trabalho bem protocolar, assim.
Apesar do cara ser identificado e tal. Meu, é retranqueiro, assim. Eu sei que ele tem que ajeitar a casinha. Ele deu uma entrevista falando que mais de 2 gols por jogo é inaceitável para uma equipe na Série A. Eu acho que fazendo uma referência clara ao jogo contra o Mirassol, né? Foi uma referência clara aos 3 últimos anos, né, mano? Falou que era inadmissível e tal, é a filosofia dele ser retranca. A filosofia dele é retranqueira, né? Se ele jogasse online Gosto. Soccer Manager, é retranca todo jogo, né? Retranca total. Retranca total, cara. Cara, mas tu acha que ele seria tipo o que foi o Filipão em 2021, que ele veio pra ser esse cara que ia fechar a casinha e fazer de tudo pra gente não cair? Tu acha que é isso? Eu acho que o- es- está se arquitetando um estilo de jogo assim, sabe? Nesse sentido de, tipo, cara, Brasileirão, sobrevivência. Se tu conseguir Tá. fazer render em algum outro lugar, beleza. Mas é sobrevivência. Não sei, cara. Eu espero que seja melhor. Ele é super identificado. Isso eu achei legal. O texto lá que ele postou. Ele postou um poeminha no Instagram. Não sei se vocês chegaram a ver. Cara, bonito. Eu acho que foi chat GPT, mas bem bonito. Ele Mas eu postou. acho que foi mesmo. Cara, ele é um cara, sei lá, que sempre que, tipo, quando ele treinou o Inter, assim, sempre respeitou o Grêmio e tal. E eu, pelo menos, eu acho isso bem válido e acho legal que ele seja identificado. Mas Mas agora um tem que. negócio que me pega, tá? Eu lembro de muito gremista na época que ele assumiu o Inter falando que, mano, nunca mais. Ai, acabou o respeito que eu tinha pelo mano e tudo mais. Cara, essa galera esqueceu, né? Porque tinha muito, muito influenciador e jornalista identificado que falava isso e que agora tá feliz com a vinda do mano, tá? Eu não vou lembrar nomes, mas eu lembro de ver páginas no Twitter de muitos gremistas criticando o mano no Inter e parece que esqueceram. Os caras, a gente, classe gremista, tá tão desesperada que o mano é nosso salvador, cara. Isso é meio preocupante também, né? Cara, a memória no futebol é bem curta. Então acho que Mas o é. Roger é um cara que não. O Roger, por exemplo, não voltaria pro Grêmio, eu acho. Não, eu acho que ele nem ia querer voltar, meu. Ah, não sei. Não. Pela Quer bufunfa? dizer, se pagar bem, ele volta, né? Enfim. Bah, mas eu Exato, não tem que pensar aceito. na bufunfa. Eu acho que, cara, tu bota as organizadas do Grêmio, cara, não aceito. Não, depois do que foi aquela coletiva de imprensa do Grenal, também não aceito. Desculpa, Leonardo, mas não dá. A soberba precede, cara. Não, mas pro Léo é de boa, né? Isso, a gente não querer mais ele, é ótimo, beleza. Exato, meu. Tá, mas uma pergunta que eu ia fazer pro Léo, porque eu lembro que na época do Mano, tipo assim, teve alguns jogadores do Inter que ele deu uma arquivada. Eu lembro que o Edenilson chegou a dar uma arquivada com o Mano no Inter, mas teve um cara que eu vi muito pouca gente falando que estourou com o Mano, que é Alexandre Alemão. E, cara, o Alemão, nas características de futebol dele, me lembram muito Matias Arezzo. Vocês acham que não, o Mano não vai conseguir saber tirar do Arezzo algo parecido com o que foi com o Alemão? Não tô falando que o Arezzo vai ser o que foi o Alemão, mas eu tô falando saber usar o Arezzo, porque ninguém soube usar. O Renato não quis usar e o Quinteiros só empurrava o Arezzo lá pra frente e ficava rifava a bola nele. Será que o Mano não vai saber pelo menos usar? Porque, pô, o Arezzo é um ativo muito grande no nosso time. Questão financeira. É que o alemão, eu acho que, assim, ó, quando a gente fala do Prime Ferreirinha, depois da posse do craque Neto, aquela fase do alemão é completamente inexplicável, entendeu? Assim, Cara, de eu, onde é eu que ele acho, veio? Do Novo eu acho que Hamburgo? foi um. Cara, olha, eu vou te dizer que eu não faço ideia, meu. Tipo, vou te dizer que eu vi o alemão ao vivo, acho, em 2 jogos. Eu não conseguia entender como ele jogava, conseguia, tipo, jogar tanto, tá ligado? Porque ele, Cara, meu, às vezes ele brigava com a bola de um jeito horrível, assim. Só aquele que vídeo no ele. treino, mano. Exato, exato, cara. Meu Deus, meu Deus. Só que ele, tipo, ele Tinha um erra um cone drible na num frente, cone, né? mano. Sei lá. É, um drible bizarro, meu. E o alemão, aquela temporada, tava inspirado, assim, tava muito mágico. Então, eu não sei, eu acho que foi muito até pelo jogador, tipo, sei lá, Momento, foi momento. ele foi muito momento, mano. Ele chutava e era gol, sabe? Ele fez gol tudo que é jeito. Tava vendo Aquele gol contra o recentemente Palmeiras, depois que é do. aquilo. Exato, eu ia falar exatamente desse jogo, meu. Que depois da derrota pro Palmeiras, umas páginas coloradas botaram de brincadeira, tipo assim, saudades quando a gente tinha um atacante de confiança. Aí era tipo o alemão fazendo esse gol. Cara, muito foda, cara. Muito foda. Cara, eu lembro que eu tinha medo do Alexandre Alemão, cara. Eu juro, eu lembro que eu tinha muito medo, mano.
E fico feliz que deu tudo certo e agora ele tá feliz da vida no Real Oviedo da Espanha. Então, tudo ótimo. Cara, mas sobre o Arezzo, eu acho que. Não sei nem se tipo, o Mano precisa, enfim, fazer ele jogar bola. Eu acho que o que falta pro Arezzo é acertar o gol, tá ligado? Porque ele tem E parar de qualidade. ficar impedido. E parar de ficar impedido. Porque, cara, ele tem qualidade. Ele realmente tem qualidade. Eu acho que talvez falta minutagem, ter um ritmo. Porque fica nessa, né? Bright White, Arezzo, aí, enfim, acaba não pegando ritmo. Eu acho que o Arezzo tinha que jogar mais. Sinceramente. Me serve também. Porque eu acho que é um dos melhores reservas, assim, que a gente tem na frente. Tá, gurizada, então. A gente teve uma intercorrência que o Tomás teve que sair. Aí eu até ia fazer a pergunta: vai ter gremista deixando de ouvir porque o Tomás saiu? Acho que não, né? Porque a cota gremista ainda A fica proporção forte. ainda fica 66%, né? É, né? Caralho. Melhorou pro Inter ainda, cara. Vai, pior que subiu. Será que vai ter mais Colorado ouvindo porque o Tomás saiu? É uma pergunta válida também, meu. É verdade. Pergunta válida. Talvez. E, cara, outra pergunta válida, porque o Colorado tá jogando bem. A gente sabe disso. O Colorado está jogando bem. Mas decaiu, acho que o Grenal expôs um pouquinho o Inter. E hoje, pra mim, não é mais o melhor futebol do futebol brasileiro, porque o futebol é dinâmico. O futebol é momento. E a gente tem dois times que estão se sobressaindo hoje. E são, infelizmente, os dois mesmos times de todos os últimos anos. Então, pra vocês, gurizada, discussão pra encerrar o podcast. Quem tá jogando o melhor futebol do país hoje? Palmeiras ou Flamengo? São esses dois, não tem outra opção. Olha, eu gostaria muito de adicionar o Internacional, mas pelo retrospecto dos últimos jogos, não tem favorecido essa minha fala. E olha que eu não falo nem pelos resultados, porque se tu for analisar friamente os resultados, tipo, são resultados normais, sabe? Só que a maneira que o Inter jogou nesses jogos que acho que prejudicou um pouco. Mas agora, né, diretamente entre Flamengo e Palmeiras, eu tô 100% com o Mengão nessa, cara. Assim, ó, o jogo que eles fizeram contra o Juventude, eu acho que foi uma das maiores disparidades que eu já vi num jogo de Série A em muito tempo. Eu acho que desde aquele 7-1 do Inter no Santos, assim, eu não via, tipo, Nossa, tinha esquecido disso. eu não via, tipo, em uma partida um time jogar tanto e outro time não jogar nada. Cara, e o absurdo desse jogo é que o Flamengo não parou de jogar em nenhum momento. Eles, tipo, tava 5-0, tava 6-0 e o time jogava como se tivesse 0-0. Era uma intensidade, cara, do início ao fim. Eles queriam mais. Se eles pudessem, eles fariam 10 no Juventude. Isso é um absurdo. Mas eu ainda tenho minhas ressalvas. Tipo, o Flamengo, cara, o Flamengo e o Palmeiras estão muito bem, isso a gente sabe todos os anos. Mas, cara, o Palmeiras vem de uma sequência de 6 vitórias. Isso é muito bizarro. Tipo, cara, tu pega todos os times do futebol brasileiro, a última vez que um time fez 6 vitórias seguidas, tá ligado? Tipo. Teve a run do Colorado com o Mano Menezes. Teve a run do Colorado com o Mano Menezes. Mas, cara, o Palmeiras eu acho que tem essa alma, tá ligado? Eu acho que está melhor. O Palmeiras está melhor. Até porque, cara, eles conseguem driblar até as dificuldades. Tipo, no último. Mas por era exemplo, isso que eu ia falar. Fala. Não, era exatamente. Eu vou só colaborar com. Daí já solto pra ti de novo. Cara, o Palmeiras ganhou umas partidas que daqui a um tempo a gente não vai lembrar. Que eles ganharam de 2-1 do Fortaleza fora de casa. Um jogo esquecível. Mas é esse jogo que dá um título pra eles. A gente não vai lembrar que eles assaltaram o Sport lá na Ilha do Retiro. É um jogo esquecível. E daí eles vão somando uns pontinhos nada a ver. E quando vê, eles estão lá no topo. Mano, me surpreendeu ver o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Eu não sei pra ti, Fernando, que tava comentando antes. Mas, cara, me surpreende porque eles vão somando uns pontinhos esquecíveis. E quando vê, eles são o melhor time do Brasil disparado. Cara, que, tipo, ninguém tá vendo, tá ligado? Mas é muito bizarro que cara, os jogos do Palmeiras parecem só uma guerra, tá ligado? Tipo, os caras foram no Beira-Rio e simplesmente tiraram a invencibilidade do Inter. Tipo, cara, o Inter perder no Beira-Rio e ainda com a invencibilidade era o único time no ano, no mundo, que não tinha perdido. E o Palmeiras foi lá e ganhou. Ainda o Fortaleza perdeu um pênalti nos últimos minutos, o Everton pegou. Aí teve roubo contra o Sport. Enfim, cara, é um time que ganha nos detalhes. E, tipo, essas partidas vão passando despercebidas. O Palmeiras ganha uma ali, no dia todo mundo fala, mas a gente esquece, que nem tu falou. É. Cara, aí na semana seguinte o Palmeiras faz outro jogo assim e vai somando. Quando vê, eles estão líderes, quando vê, eles são campeões de novo. Isso E é muito essas, foda.
Esse time tá com uma alma, tem uma alma copeira absurda. E esses 3 últimos resultados do Palmeiras foram muito bons. Eles ganharam o derby contra o Corinthians, tiraram a invencibilidade do Inter no Beira-Rio e tiraram também a invencibilidade do Fortaleza no na Fonte Nova? Na Fonte Nova? Sim. Castelão? É, No Castelão. no Castelão, é. Fonte Nova Bahia. No Castelão. Então, foram resultados, tipo, absurdos, assim, sabe? Claro, E pendurou o Vojvoda ainda, né? Exato. É loucura. Exato, cara. E já deixou ali o trabalho do Vojvoda um pouco em xeque. Mas foi E assim, no detalhe, sabe? O Fortaleza perdeu o pênalti no último minuto, mas isso não apaga o resultado que o Palmeiras vem tendo. E tendo conquistando esses pontos, assim, fora de casa, dá uma margem muito grande para lá na frente eles estarem vivos nas 2 competições, nas 3 competições, né, nas 2 Copas e no Brasileirão, e poder poupar um jogo, sabe? E, cara, me pega que eles estão jogando bem também. Porque o Palmeiras é conhecido também, tipo assim, tá, teve os anos auge do Palmeiras, que o Palmeiras jogava um futebol muito bonito, mas também o Palmeiras sempre foi muito resultadista. Fazia um jogo ok, não encantava, que nem era o Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo de Renato Portaluppi, que a gente trouxe aqui no episódio passado, mas também não era um futebol horrível, mas eles garantiam muito resultado. Agora, se tu vai olhar a SofaScore e vai ventar, ganhou de 2-1 do Sport, ganhou de 2-1 do Fortaleza, ganhou só vitórias mínimas, tu pensa, tá, o Palmeiras tá de novo só pelos resultados. Mas, cara, tu vai ver a partida que eles fizeram contra o Inter aqui. O Inter não jogou mal contra o Palmeiras. E o Palmeiras sobressaiu na bola em cima do Inter. Contra o Corinthians, mesma coisa. Se tu vê aquele Palmeiras das finais do Paulistão, cara, é outro time. É muito estranho. Tudo bem. Pra mim, um cara que tá sendo criticado e com razão é o Richard Rios. Ele tá meio dormindo nessa run do Palmeiras que a gente tá falando. Mas tirando isso, o resto do time tá jogando muita bola. Parece que o Abel se reinventou de novo. E agora tudo bem. A gente falava que o Abel se reinventava com elencos limitados, que o Palmeiras não era de ter um elenco muito bom. Mas dessa vez a Leila tirou o escorpião do bolso, né? O Palmeiras fez grandes investimentos. Então também, se não tivessem tendo esses resultados, eu acho que não só o Abel, mas como muita gente dentro do Palmeiras ia estar com o pescoço ia estar com a corda no pescoço. E o Flamengo tá se complicando na Libertadores, né? Ah, cara, acho que eu não sei se eles estão muito ligando pra Libertadores agora, na fase de grupos. Eu acho que quando pegar o mata-mata, tipo, o Flamengo não é um time que vai cair. Talvez ficar em segundo no grupo, mas cair pra uma Sula ou não passar não vai. Então eu acho que eles estão tirando o pé, não falando que eles estão indo de pau mole, mas tirando o pé pra chegar na reta final, as oitavas, quartas, e aí entrar com tudo na Libertadores. É uma opinião vendo de fora. Um gaúcho vendo futebol carioca. Cara, Claro. eu acho também esses jogos fora de casa, eu acho que aquele jogo até contra o Central Córdoba, eu acho que são jogos muito à parte, assim, tipo, pô, LDU fora de casa é difícil. Esse time que eles jogaram, o Central, acho que foi em casa, só que eles perderam. Eu acho que Sim. O Felipe Luiz, se eu não me engano, enfim, ele poupou, deu uma poupada no time, deu uma rateada, ele admitiu o erro. Então, cara, são pequenos detalhes, mas o Flamengo recupera. Tipo, quando eles precisarem, bota um Deportivo Táchira ali, que é outro do grupo, eles vão socar. O outro jogo, contra o LDU que tiver em casa, eles vão socar. Então, passa com tranquilidade. Mas tem que ver como é que vai ser nas fases seguintes e se esse time vai ter esse gás, né, pra durar o ano todo. Porque, Eu inclusive, acho que o Flamengo não tem gás pra uma Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Pra mim, eles vão focar em um e eu tô achando que eles vão focar no E assim, eles Brasileiro. têm Super a gente Mundial. tá esquecendo exato, a gente tá esquecendo que são 2 Verdade. times que vão jogar o Super Mundial. Eu esqueço dessa merda aí, Ah, cara. cara, eu acho que o Super Mundial é sério, cara. Se o Inter tivesse nessa porra, eu ia estar muito, tipo. Porque, eu já tô. No começo eu achei que tá, foda-se, Mas vai ser tu uma é a única pessoa competiçãozinha. hypada, mano, Mas eu. que eu conheço. Não, vocês não tão hypados pro Super Mundial, mano. Cara, Não, cara, eu não diria hypado, eu diria, tipo, curioso pra ver, tipo, jogos diferentes. Tipo, aleatórios. cara, brasileiro contra europeu. Isso eu tô muito curioso pra ver como é que os times vão se comportar. Tipo, eu quero ver, mas não tô, tipo, super hypado. Porque, enfim, porque não tem nenhum time que eu torço. Tipo, eu não quero que o Palmeiras e o Flamengo ganhem, tá ligado? Mas eu Mas, acho que eu vou ficar curioso. Eu acho que eu vou ficar hypado quando chegar mais perto. pode ser que sim. Cara, vai ser muito interessante. Eu acho que talvez os times brasileiros dêem uma importância pra esse campeonato, porque vai dar muito dinheiro. Se eu não me engano, cada vitória dá um valor bom, assim, alguns milhões.
Então eu acho que os times brasileiros vão dar uma certa importância, o que pode acabar que eles deixem o Brasileirão um pouco de lado e outros times vão surgindo. Cara, o Fluminense tá na parte de cima da tabela. Então, Ceará. cara, É que com vai o ter Renato Portaluppi, então, porque assim, eu acho que inclusive essa parada vai ser a chance de muitos times se ajeitarem, né? Porque vai ter a parada do brasileiro no meio do Super Mundial, então enquanto Flamengo, Botafogo, Palmeiras vão estar lá jogando e cansando, os times aqui vão ter tempo para descansar e tempo para treinar, que é uma coisa que praticamente não existe no calendário do futebol brasileiro, né? Uma cara, pré-temporada à parte. e eu esqueci que o Fluminense, cara, eu esqueci que o Fluminense joga também. Simplesmente o primeiro jogo do Fluminense é contra o Borussia Dortmund. Muito foda. Cara, é absurdo. Renato Portaluppi. Cara, mas eu vi um bagulho, tipo... o Renato foi gênio também de ter assumido visando o Super Mundial, cara. Porque vai dar uma mídia... Que o Renato é que nem o Ferreirinha, né? O Renato adora uma mídia. Cara, isso E vai ser vai muito dar essa legal. mídia. Isso vai ser muito E, legal. cara, um bagulho agora eu vou puxar a sardinha pro Léo falar um pouco de Colorado. Cara, essa parada pro Inter vai ser muito boa, porque o Roger, com tempo pra treinar. Tudo bem que o time do Inter já tá bem estruturado e tudo mais. Mas eu acho que o Roger vai corrigir os erros que ainda tem, porque o time do Inter ainda tem bastante coisa errada no time do Inter. A gente viu isso com o Rohel no Grenal, eu achei o Rohel muito abaixo. Eu achei que o Vitão sobrecarregou o Vitão, e o Vitão amarelado e ainda sobrecarregado, correu muito risco no Grenal. Eu acho que ele vai conseguir fazer o Fernando jogar mais bola que o Fernando já tá jogando. Eu acho que essa parada vai ser assim, olha, bizarra pro time do Inter. Eu acho que o Inter vai voltar um cano nessa parada, nessa pré-temporada, tá ligado? Cara, concordo muito, assim, ainda mais que o Inter, querendo ou não, tá sofrendo um pouco com as lesões, né? Com, pelo menos, acredito que o Tabata, se ele voltar bem, ele é Horrível. titular do Inter. Não, se ele tava bem. Ah, cara. Ele foi responsável por boas Não. atuações do Inter ano passado. Ah, sim. Cara, eu achei que tu ia falar, porque, meu, quem tava. Eu não sei quem era a mulher que estava comentando o jogo do Grêmio. Do Grenal agora, no final de semana. Mas, cara, ela falou que o empate tinha dedo do Roger, porque ele botou o Tabata e o Tabata cruzou pra área pro Roger cabecear a bola na mão do João Pedro. Cara, me desculpa. Eu mandei pros guris um áudio. E eu falei que dedo do Roger só se for no meu cu. Porque, cara, o dedo do empate ali, tudo bem que o Inter melhorou no segundo tempo. Mas foi o cromossomo a mais do João Pedro Maturano subindo com o braço pra cima pra dar um bloco no Rohel, cara. Não existe. E daí eu tenho que ouvir elogiar o Tabata. O Tabata é horrível. Aquele jogo contra o Palmeiras, eu vi as estatísticas do Tabata contra o Palmeiras, eu vou até procurar enquanto isso. Mas era tipo assim, olha, cara, fizeram zoando, óbvio. Mas era bizarro, cara. Era bizarro. Não dá. Eu sou fã de Gabriel Carvalho. O que o Gabriel Carvalho jogou nesse Grenal é loucura. Um Exato, cara que eu não Gabriel dava nada. Carvalho. Até na zaga ali vai ter que voltar, que é o Vitor Gabriel, né? Eu não sei por quanto Sim. tempo ele vai ficar fora, mas ele tem que voltar e já voltar jogando pro Inter ter alguma chance, porque a girafa Rohel Não dá. não me traz muita Não dá. segurança. Ele é horrível, cara. Mas, E, Cara, cara, ele é a cota bagre que o Inter precisa sempre, né, Cleiton cara? Sampaio é melhor que o Rohel. Eu não sei. Eu não sei é dizer. mesmo nível, mano. E Cleiton Sampaio é nome de zagueiro, mano. Esse que é o problema. Ô, Léo, e tu não acha que cabe um Ronaldo no lugar do Bruno Henrique? Cara, O Henrique tá mal, né? é o que tá sendo comentado, né? Que o Inter precisa muito de um 8, assim. Se a contratação seria um 8, porque o Bruno Henrique, ele tá na média, assim, eu não acho que ele tá comprometendo, mas ele cansa, né? E daí, quando ele cansa, tem que entrar o Diabo Maia. E que o cara já tentou sair do Inter 300 vezes, tá ligado? E vai sair no meio do ano. Cara, mas Bruno Então, Henrique eu achei ele muito mal no Grenal, Léo. ele tá... Duro. Ele tá, tá complicado, sabe? Já teve melhores fases dele no Inter. Mas também nunca foi um cara, tipo, incontestável, né? Ele era... Sim. É que não tem como... Tipo, se o Inter vai ter um cara craque em cada posição, ele tá no nível do Palmeiras, né? Exato. Hoje o Edenilson seria essa função no Inter. É o que o Inter teve no Edenilson. Não é o Edenilson de hoje, é o que o Edenilson foi Sim. no Inter. É, Desculpa. exato. É isso. E assim, é difícil comparar com um time que tava metendo 4-0 e sacou o Pedro do banco, tá ligado?
Isso é muito absurdo, cara. Caralho, velho. Mas, mano, vocês foram basicamente isso, tá? Porque eu tava vendo o Grenal, eu tava vendo sozinho na Páscoa, fiquei aqui em casa. E, cara, eu não tinha ninguém pra comentar, então eu tava meio com meus pensamentos intrusivos assistindo. Eu não queria abrir TikTok, Twitter, essas coisas, porque eu tava com medo de tomar spoiler. E aí, cara, uma hora chamam a gurizada do banco e simplesmente me levanta Borré e Gabriel Carvalho. E daí eu falo, porra, que é isso, tá ligado? Tipo, o Inter tá criando pelo menos no subconsciente dos adversários, principalmente dos rivais, no meu caso, gremista. Cara, o Inter tá com um cano. A gente tá falando de um time que vai sair Enervalense e vai entrar Rafael Borré. Tudo bem que o momento do Borré não é bom. Cara, eu acho Mas que dos mesmo dois assim. atacantes. Acho que dos dois atacantes não é o melhor momento. O Valência, cara, tanto que eu até coloquei ele semana passada, tudo bem que ele perdeu seus golzinhos desde então, mas como um dos melhores centroavantes do Brasil, e cara, eu não fujo muito disso, tipo, o Valência tá numa das melhores fases dele no Colorado, tudo bem que agora ele começou a perder muito gol, ele voltou a perder muito gol, mas mesmo assim, cara, a gente tá falando de um time que sai na Valência e entra Borré, é loucura, eu nunca imaginei falar isso do Inter, são dois jogadores de seleção e dois jogadores muito bons. Cara, isso é muito absurdo. Exato. Mas eu Isso acho que quem parece tá ser o tomando tipo de protagonismo é coisa. mais o Alan Patrick. Tipo, pra mim é o Exato. craque do time. Não, o Patrick é gênio. O Alan Patrick tá jogando assim, ó, uma bola bizarra, assim. Eu acho que ele compensa muitas atuações medianas do Inter. Ele, só por ele estar em campo, ele já melhora muito, sabe? E é uma coisa que é difícil, assim, tipo, como torcedor, assim, eu até, como tô analisando o time do Inter, assim, tu vê que é um time que tem Borré, tem Enervalência, mas tu sente que, cara, parece que eles tinham que ser melhores, sabe? Porque o Inter, eu acho que consegue criar boas chances pros seus atacantes, assim. Só que Cara, é aquilo, eu vi alguém comentando isso. acaba caindo, tipo, cara, não tem como eu reclamar, sabe? Ah, falta atacante no Inter, meu, a gente tem o Ener Valencia e o Borré, sabe? Se eles não estão rendendo e coisa, cara, não é culpa de tipo, falta de contratação, tá ligado? É alguma coisa que eles vão ajeitar porque eles têm essa capacidade e é complicado, que daí tu pega os outros grandes atacantes, né? O Verratti, o cara tá num time muito pior que o do Inter. E a bola chega nele, ele escora e é gol, sabe? Tu vê ali ó, a dupla Depay, tá, o Depay é muito acima da média, mas Yuri Alberto, um jogador que até então era pra tá tipo no mesmo nível, querendo ou não, que o que se espera de futebol do Borré do Valência entregar. Até abaixo. Do que ele tava jogando até abaixo. Exato. E o Yuri tá entregando. Claro, nessa última partida ele perdeu uns golzinhos contra o Sport, ele perdeu uns golzinhos, mas ele tá entregando, sabe? Tá entregando. E falta, assim, uma sequência boa de alguns atacantes do Inter, assim. Eu acho que manter mais tempo essa Meu, sequência, porque o Ener falta. Valencia fez uma sequência boa para bancar o Borré, mas agora que ele assumiu a titularidade, ele não tá sendo, tipo, tão confiável quanto eu queria, sabe? Cara, é aquela máxima do Grêmio. Quando tinha o Marquezinho e o Kaique. Quando jogava o Kaique, tu queria o Marquezinho. E quando jogava o Marquezinho, tu queria o Kaique, tá ligado? Acontece isso com muita frequência aqui na aldeia, na dupla Grenal, cara. Quando joga um, tu quer que jogue o outro, mano. Com o Pavon era assim, com o Aravena era assim. É sempre a mesma coisa, tá ligado? Mas uma coisa que tu tinha falado do Borré com outros centroavantes do Brasil e tudo mais, em questão de característica. Cara, eu vi alguém comentando, eu não vou lembrar qual página, quem que era, mas que, tipo assim, o Inter precisava de um centroavante trombador, tá ligado? Um cara pique vegete. Porque o estilo de jogo do Inter serve muito ao atacante, e os dois atacantes do Inter hoje são centroavantes de muita movimentação, que é o Borré e o Ener Valencia. Mas, cara, de novo, que nem tu falou, repetindo, é o Borré e o Ener Valencia. E tu ainda quer um centroavante trombador, tipo, sei lá, um Wesley Moraes da vida, um alemão. Cara, não dá, tá ligado? Tipo, pra mim, ter esses dois no elenco, tu não tem que cogitar contratar alguém de outra característica. Tem que se adaptar aos dois, foda-se. Tá, tu não vai conseguir jogar com os dois. O Roger tentou, o Kudê tentou, não conseguiu. Mas, cara, se adapta ao estilo de jogo, de movimentação do Ener Valencia. O que o Ener Valencia incomodou nesse Grenal, ele pode ter perdido um gol feito, mas ele incomodou muito a defesa do Grêmio. O Ener Valencia, em Grenal, normalmente é um cara que incomoda muito a defesa. Em qualquer jogo, ele é aquele cara que arrasta a defesa do outro time, tá É que ele é ligado? muito rápido, né? Exato, até o Kahneman entrar, porque o Kahneman deu uma segurada que o Kahneman é pau no cu.
Mas até o Kahneman entrar, cara, o Ener Valencia tava ganhando todos os duelos do Wagner Leonardo, que é um zagueiro que era tido como o nosso melhor zagueiro, tá ligado? Então, assim, não dá pra cogitar, tentar mudar, contratar outro centroavante e tudo mais, não. Tem que se adaptar aos centroavantes que vocês têm, que são 2 baitas centroavantes, que talvez não estejam no melhor momento, precisando de uma sequência ali, ó. Pegar um Mirassol, pegar um Maracanã, pegar uns times assim, socar uns 3 golzinhos, torcida ali, a mídia social do Inter postar uns TikTok ali com o Italian Brain Rot, os dois metendo gol, a galera compartilhando, postando foto e tal. E aí eles pegam moral e começam a meter gol. Falta isso pro Inter, falta uma sequência de jogos fáceis. Exato. E, cara, agora já caminhando pro final do programa, antes de passar a bola pro Fernando, que esse momento é o momento dele brilhar. Números de Tabata contra o Palmeiras. Trouxe aqui do SofaScore. Errou 10 de 32 passes. Perdeu a posse 17 vezes. Cometeu 3 faltas. Nossa. Deu 0 passes decisivos. Errou 3 cruzamentos. E perdeu 5 dos 10 duelos no chão. Esse foi Bruno Tabata contra o Palmeiras. Cara, pera, ele perdeu 17 bolas? Sim, 17 Não, bolas. meu Deus. Cara, isso é um crime. Cara, isso é bizarro. Tá, ele isso não é jogou bizarro. com a bola no pé, simplesmente pegava a bola e perdia. Cara, ele simplesmente não existiu no jogo. Cara, que absurdo. E mesmo assim o Inter jogou bem, eu não achei que o Inter jogou mal contra o Palmeiras, mas era isso. E Victor Gabriel titular contra os irmãos no jogo de logo mais. Spoiler. Baita. Spoiler pra vocês. E Gabriel Cara. Carvalho titular. Cara, finalizando a parte do futebol e iniciando a parte da balbúrdia, Da bagunça. da bagunça. Cara, temos uma notícia de ontem, porque hoje tava meio fraco, achei, não achei nada muito bom. Cara, não vou me estender, eu acho que eu vou só ler a manchete. Porque se eu me estender, daí vira baderna. A manchete é a seguinte: André Surak faz revelação sobre fazer amor por trás e dá conselho. Com alegria. Enfim, ela fez umas dicas de higiene, né? De como se comportar, né? No momento da hora H. É isso, basicamente. Então, tem uma aspas aqui, né? Todo dia é dia de chu. Exato. De quê? Exato. De quê? Exato. Chu, K. Sabe as Ai, palavras, cara. sabe as palavras. É, a higiene Todo contemporânea, dia né, cara? de chuca. Exato, exato. Cara, mas fazendo um comentário sobre ela, eu tô achando que ela tá mais pura agora. Tipo, o Ó, Instagram dela chegou. chegou a tele. Isso é bom pra finalizar, né? Cara, eu tô achando que ela tá mais pura, tá ligado? Ela não tá mais tão pervertida. Tipo, tu vai ver o Insta dela, tá. Eu entrei nesses dias pra. Mas é que ela Enfim, limpou o Insta. Ela limpou o Insta pouco. Tá mais de modelo, né? Tá É porque foi a desde capa que da ela. revista Bulgária. Exato, quando ela estampou a capa da Glamour Bulgária, ela apagou muita coisa do Insta. Eu dei uma stalkeada forte também, cara. Isso me surpreendeu um pouco porque, cara, que nem o Tomás falou semana passada, ela é uma polímata. O Léo não tava nessa conversa, mas ela é uma polímata, ou seja, ela é viciada por novos conhecimentos. E hoje ela se mostrou uma entusiasta e, querendo ou não, uma conhecedora de conhecimentos sobre Xuca. Todo dia é dia de Xuca. Então, cara, eu acho que esse é um bom jeito de finalizar. Exato. Vamos dar um beijo final aqui. É isso. Um beijo, meus queridos. Tamo junto. Hoje tem jogo dos irmãos, Fernando. Hoje tem jogo dos irmãos. Sigam no TikTok, pelo amor de Deus. Eu sei que a maioria daqui acompanha pelo Reels, mas sigam o TikTok, vamos dar uma moral lá, porque o Reels a gente tem as visualizações. Óbvio que a gente faz isso aqui. É um compromisso, é um trabalho, mas a gente gostaria de ter um retorno. No TikTok é o único lugar possível para isso. Então a gente precisa de seguidores e, enfim, engajamento. Então sigam no TikTok, Escanteio Curto Cast. E é isso. Exato. Obrigado por Ou escutarem marcas até aqui. queiram anunciar no Escanteio Curto Podcast, tá? Anunciem conosco. Anunciem conosco. Estamos... Cara, a gente tem uma fãs fiéis, tá? Fãs fiéis que compram engajados com o Escanteio Curto Podcast. Porque, às vezes tem páginas muito maiores, mas que não tem esse engajamento que a gente tem. Então, cara, nossos ouvintes são muito fiéis. Então, pode ter certeza que
seu produto está muito bem divulgado no Escanteio Curto. Eu gosto muito, cara. Eu sempre vejo os comentários no YouTube e no Spotify, por sinal, comentem, porque eu adoro os comentários. E teve até comentários envolvendo Italian Brain Rot no último no YouTube, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. E, cara, antes de a gente encerrar, se o empresário Pablo Bueno estiver ouvindo isso, cara, se tu quiser que a gente divulgue algum guri da base bom de bola, eu retiro o que eu disse sobre ti e a gente divulga, cara. O Léo mudou minha cabeça em menos de 1 hora. Então, cara, se quiser falar que o Matheus Sarará tem uma canhota potente, que o Igor Serrote é um jogador muito dedicado que representa a torcida tricolor dentro de quadra, cara, pagando bem que mal tem, né, gurizada? A gente elogia. A gente Exato, elogia. Cleiton exato. Sampaio, bom jogador. Mas tudo tem que ser seu Tudo tem dinheiro. o seu valor. Exato, todos Cara, temos mas preço. antes de finalizar, pra não esquecer, pra falar sobre os 3 primeiros da Liga do Cartola. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu mesmo. Bonde do Pau Médico, Fernando Gervais, como técnico. Copeiro. Em segundo lugar, União Casteliense, de Jorlan Coin. E em terceiro, Bonde do Mancini, treinador super Xandão. Cara, copeiro, E vocês estão em que posição? não sei. Eu tô triste, eu não quero ver, mano. O Léo em oitavo, tu em 10º. Cara, o Tomás, ele tá numa situação lamentável. Ele tá em 41º. Eu nem sabia que tinha tanta gente, cara. Cara, ele tá quase em Então- último. O último é 45, ele tá em 41. Daqui a pouco ele vai começar a escalar o Grêmio, né? Então tá. Então Um tá. beijo. Ah, e Léo, antes, eu sei que o Léo tá louco pra ir ver o Inter contra os irmãos, mas só pra avisar, esse vai ser o finaleira. Tu ganhou a Copa Chat GPT, mano. Parabéns, foi em primeiro lugar. Cara, e fui, tipo, fiz um draft ousado, tá? Um draft ousado, mas muito bem pensado. Cara, mas a gente tem nossas Eu discussões. vou ouvir os argumentos do GPT logo em seguida. Então tá, um beijo pra vocês. Se cuidem. Um beijo. Feito.